Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. Como dissemos ontem, vamos passar em revista esta semana, a primeira do ano, alguns dos temas que vão ditar a agenda de 2011. O emprego é um deles. Para a conversa, contamos com os nossos comentadores residentes das terças-feiras, José Almassa, professor universitário, Francisco Banha, gestor, e Garcia Pereira, especialista em Direito do Trabalho, aqui em representação do Instituto Superior de Economia e Gestão. Bom dia aos três, bom ano. Obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. Garcia Pereira, comece por si e por notícias de hoje, nomeadamente em Espanha, onde o desemprego recuou em dezembro, apesar de ter crescido na totalidade do ano, e da Alemanha, hoje também vêm notícias de crescimento do desemprego no último mês, apesar de a Alemanha ter sido um caso até de relativo sucesso em matéria de criação de postos de trabalho em 2010. Consequências para a Europa e para Portugal destes resultados? Bom, vamos lá ver a tendência para o agravamento do desemprego em virtude, do eclodir da crise financeira, tem naturalmente uma vertente comum a toda a União Europeia. Esta crise financeira corporizou-se por uma distribuição maciça de postos de trabalho por toda a Europa, com particular incidência nos países com economias mais fracas, mais incipientes, sem grande capacidade produtiva ou praticamente sem nenhuma, como é o caso do nosso país. E eu penso que, no que diz respeito ao nosso país, não podia deixar de começar por registar o facto de, segundo acabou de ser anunciado, quando as estatísticas são desagradáveis, altera-se o método das estatísticas para que passem a ser um pouco mais agradáveis. Portanto, todos nós... Isto era uma ideia que está a falar das alterações que o INE vai introduzir à captação dos dados do porque repare uma coisa, eu queria apenas assinalar isso. Nós somos um país que não tem capacidade produtiva. É um país completamente endividado relativamente ao exterior, porque tem que importar a maior parte daquilo que o país necessita no seu dia-a-dia. Enquanto essa situação se mantiver, evidentemente que nós somos um país adiado e, portanto, sem economia não há emprego. E sem um plano estratégico de desenvolvimento económico não é possível criar emprego. Portanto, o que nós estamos hoje a assistir é, de facto, a uma atuação que visa agravar cada vez mais essa situação, porque a tentativa ou a perspectiva que nos tem sido sempre vendida de que o ataque à crise se deve fazer por medidas de restrição orçamental é desmentida, inclusive, por um estudo do próprio FMI, um estudo muito recente, que assinala que a consolidação fiscal equivalente a 1% do PIB tende a reduzir 1% de déficit relativamente ao PIB, tende a reduzir o PIB em 0,5%, aumenta o desemprego em cerca de 0,3% e reduz a procura interna, consumo e investimento em cerca de 1%. Isto apenas e tão só se o país puder fazer três coisas que o nosso país não pode fazer nenhuma delas. Desvalorizar a moeda para aumentar a competitividade das suas exportações, quando o país faz a sua consolidação orçamental numa altura em que os outros países, em particular aqueles com que ele mais comercia, não a estão a fazer, e quando ele pode alterar as taxas de juros como uma forma de fomentar a própria atividade económica. Mas neste tempo se não puder fazer nada, se não puder desvalorizar a moeda, o mesmo estudo do FMI aponta para que o custo da consolidação fiscal seja o dobro. Isto é uma quebra de 1% do PIB. Se ocorre quando os outros países com que o país... Também estão a fazer a consolidação orçamental? O custo em torno, relativamente ao PIB, em termos do PIB, passa para 2%. Ora, pretender fazer uma consolidação orçamental de 4,7% do PIB em 2 anos e depois uma outra em 1,8% do PIB num só ano, toda a gente está a perceber o que é que isto vai significar em termos de atividade económica. Não era de todo inevitável, e aí é que está a questão. No contexto atual? Não, o contexto atual, para saber como é que se sai, tem de saber como é que se entrou. A melhor forma de encontrar a saída para uma situação é começar por perceber como é que se entrou. E entrou-se, porque de facto nós aceitámos uma lógica, em termos de país, aceitámos uma lógica que foi a de se reservar no quadro da União Europeia o papel ou o lugar do nosso país como uma espécie de uma neocolónia, de um protetorado, um país que era um mero depositário dos excedentes de produção dos outros países sem nenhuma capacidade própria. Portanto, em que os dinheiros que vieram da União Europeia, em vez de terem servido para financiar a modernização e o reapetrechamento da nossa economia, assenta em pilares fundamentais. Eu tenho insistido muito num,
que de repente se tornou moda a referir, mas ainda assim, em meu entender, de um modo errado, que é o mar. Nós concebemos, isto é os dirigentes políticos, que sem mandato nosso convém relembrar isso aqui, os partidos que negociaram a União Europeia fizeram sempre sem nenhum mandato do povo português para esse efeito. E depois negaram a possibilidade da existência de um referendo, com o brilhante argumento, expresso, aliás, pelo Dr. Almeida Santos, que o povo português não era suficientemente maduro para poder decidir sobre estas matérias. Mas essa integração foi feita sempre sob uma lógica de que esses dinheiros, em vez de servirem para isso, serviam para financiar o abate da nossa capacidade produtiva, em particular no que diz respeito ao mar. E a integração europeia foi vista como algo que representava que Portugal tinha de se virar para leste, isto é, para a Europa, e voltar as costas ao mar. E, por consequência, acabou também por se tornar naquilo que se verifica hoje em termos da redução de postos de trabalho e de opções. Claro, um país que não produz nada, não pode, obviamente, criar emprego. Muito bem, já vamos às possibilidades. Deixa-me só assinalar isto, porque porventura poderá ser até um quinal para os meus ilustres colegas poderem também pegar nisto. E depois, as características do nosso desemprego. É também importante assinalar isso, porque mostram que é um desemprego estrutural. Nós não estamos perante aquele desemprego... 50% quase já do total, não é? Ou mais até. Mais do que 50%. Mais de 50%. E em que a criação de emprego está a ser feita, é um emprego, sobretudo, de caráter precário, e ao nível da baixa qualificação. Portanto, um país que não tem agricultura, não tem setor primário, praticamente não tem setor secundário, e tem um setor terciário quase todo de baixa qualificação, mesmo o pouco emprego que é criado, ainda assim é essencialmente no escalão mais baixo da qualificação. Portanto, a destruição líquida de emprego faz sobretudo ao nível das médias e das altas qualificações. Há exceções, com certeza que há. Nós estamos a falar em termos de tendência. Portanto, por aqui, isto não tem saída. Quando me perguntava há bocado, mas então não podia deixar de ser? Podia deixar de ser. E podia deixar de ser desde que o país tenha um plano de desenvolvimento económico, estratégico, que vise rentabilizar as nossas vantagens de partida, que são muito grandes. Pereira, já lá vamos. Este cenário é real, também não perspectivávamos que fosse muito diferente, Francisco Banha, para 2011. De qualquer modo, neste começo de ano, nem sequer as empresas, a avaliar pelas notícias que têm investido, têm aqueles incentivos que era suposto terem já no começo para poderem até proceder à contratação. Exatamente. Acho que, em primeiro lugar, bom dia também, e bom ano para todos. Eu subscrevo uma parte significativa da intervenção do meu colega e em particular, referir que, efetivamente, estes números que agora a Alda começou por referir, relativamente à Espanha, relativamente à Alemanha, até acabam por estar, de alguma forma, em sintonia com os dados que foram divulgados na zona euro no terceiro trimestre de 2010, onde existe até alguma estabilidade, alguma ação no emprego e, portanto, contrariamente àquilo que está a acontecer no nosso país, e nós estamos efetivamente a sofrer bastante, e também nesse sentido estranho bastante que as tais 50 medidas que tinham sido propostas pelo Governo há poucos dias atrás, não tenham de alguma forma sido bastante proativas, no sentido de, no início do ano, existirem esse estilo de estímulos às empresas, nomeadamente na criação de emprego. Para jovens, etc. Para desempregados com mais de 40 anos, para desempregados há mais de 6 meses. Apesar de estarem previstas ao longo do ano 2011. Então o que é que acha? E acha que deviam, como deviam empresários, ser já logo deviam no ter início começado? do ano. Deviam ser logo no início do ano, porque se elas estão perfeitamente identificadas, deviam-se pôr imediatamente em práticas e não estar à espera que o ano passe para depois se agir. Depois, há outro aspecto bastante importante e que eu também queria referir e que tem a ver com aquilo que o professor, de alguma forma, acabou por referir e que tem a ver com o seguinte: nós temos vindo a ver um discurso no sentido, e volto mais uma vez a referir isso, porque eu, para mim, sinto bastante isso, que tem a ver com um discurso muito positivo para a exportação, mas o que é um problema concreto é que nós importamos muito mais do que aquilo que exportamos. Ainda agora, em 2009, nós importámos significativamente mais, cerca de 58 mil milhões contra 37 mil milhões, ou seja, quando nós poderíamos tentar era estimular de alguma forma a produção interna, e isso até de alguma forma é possível, porque se nós formos ver o que é que se importou
O que é que se importou? A gente importou, por exemplo, produtos agrícolas e alimentares em qualquer coisa como 7,5 mil milhões de euros, que significam qualquer coisa como 14,6% do total das importações. Importámos, por exemplo, textos, vestuários e calçados, 3,5 mil milhões. Exatamente. E importámos peles, cores, madeiras, cortiças em 2,4 mil milhões. São os nossos setores tradicionais. São setores tradicionais e andamos a importar. E aquilo que me pergunto a mim mesmo é, será que não faria sentido haver um discurso no sentido que importações poderiam evitar, de maneira a que, desta forma, também se pudéssemos dinamizar a economia nacional, as pequenas e médias empresas nacionais e também estimulá-las a serem, por exemplo, mais eficientes, fazer processos de fusões, etc. É isso que a mim, de alguma forma, também acho que falta fazer. Acho que o discurso tem sido passado muito para a exportação, mas não nos podemos esquecer que não vai ser fácil também, e, por exemplo, nós vamos este ano, parece crescer em termos de exportação 7, qualquer coisa por cento, mas há estatísticas... É a única nossa hipótese para 2010. Um crescimento maior. Não, mas para o ano que vem as estimativas, ainda recentemente da Ernst Young, são de 3,6%, quer dizer, e portanto acho que se devia também atuar ao nível das empresas, e volta ao mesmo, às vezes acusam-me até de falar muito das empresas portuguesas que não saem para fora, mas a realidade é essa, o tecido empresarial português vive muito da economia nacional e portanto nós temos que fazer algo e temos que as estimular e não as deixar cair, no mínimo, não as deixar cair, porque o desemprego é neste momento, não é só em Portugal, como na Europa, o principal problema. Os próximos anos nós temos que evitar efetivamente a queda do desemprego e, nomeadamente, manter as pessoas a trabalhar. A queda não. Temos que evitar a queda, não. Temos que evitar o agravamento. O agravamento, exatamente. Temos que evitar o desemprego. Exatamente. Obrigado. E pronto, é verdade, é verdade. José Almassa, como é que damos a volta no curto prazo, no curtíssimo prazo? Este ano tentar até travar o aumento, como se estava aqui a falar, quais deviam ser as preocupações imediatas? Porque assim, isto é um problema estrutural, não se resolve num ano, obviamente. Mas nós também, olhando para este ano, há gente com certeza com grandes dificuldades de ter emprego ou de mantê-lo até, não é? Não, vamos lá ver, em termos do emprego, eu identifico duas classes, ou dois grupos, digamos, dois grupos etários muito claros. Portanto, são jovens, portanto, entre os 15 eu vou até aos 35, portanto, que é a grande fatia que representa cerca de 35% do desemprego em Portugal. E depois há outro que é preocupante, porque portanto, é gente jovem, não tem perspectivas nenhumas de emprego e devia-se, portanto, criar incentivos para essa gente, portanto, para essas pessoas nesse escalão etário. E depois havia outra prioridade para mim também, que é muito complicada, que são aquelas pessoas agora que perderam os seus empregos acima dos 50 anos e onde é que vão procurar emprego neste momento, não é? Portanto, acima de 50 anos.